Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao projeto Viva Biologia, que apresenta a edição Enem dos conteúdos referente às ciências da natureza. Meu nome é Aiesca, sou discente do curso de Licenciatura em Química pela UFO Campus Pontal, e o conteúdo que vamos abordar na aula de hoje é sobre química inorgânica. A química inorgânica estuda compostos inorgânicos, ou seja, aqueles que não apresentam em sua constituição obrigatoriamente o elemento carbono. Em sua maioria, esses compostos apresentam características como serem iônicos e apresentarem metais na sua composição. Alguns também são sólidos em temperatura ambiente. Algumas dessas moléculas são a água, o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. Os conteúdos abordados no Enem em relação à inorgânica são especificamente tabela periódica, ligações químicas e funções e reações. Nessa aula, trabalharemos sobre tabela periódica. Bom, temos aqui a tabela periódica que conhecemos no dia de hoje. Ela foi organizada por Mendeleev, apesar de anteriormente outros cientistas também já haviam tentado organizar os elementos que já tinham sido estudados. E ela foi sofrendo contribuições de outras pessoas até os dias de hoje, à medida que novos elementos vão surgindo. Atualmente, existem 18 grupos ou famílias, que são essas linhas na vertical. Bom, esses grupos apresentam características e propriedades semelhantes, por isso foi organizado dessa maneira. Temos aqui o grupo 1, que é os metais alcalinos, o grupo 2, os metais alcalinos terrosos, o grupo 16, que são os calcogênios, o grupo 17, os halogênios, e o grupo 18, gases nobres. Temos aqui também os metais de transição externa e os metais de transição interna. As linhas na horizontal representam os períodos, que vai de acordo com o número de camadas que os elementos possuem na sua distribuição eletrônica, que vamos falar nos próximos slides. Algumas tabelas trazem a distribuição eletrônica do ladinho aqui, ó. Vemos também que a tabela periódica ela é organizada de acordo com o número atômico. O número atômico é esse número que fica aqui em cima. E que se o elemento estiver no seu estado fundamental, esse número atômico é o mesmo número de elétrons desse elemento. Então, vemos aqui o hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5 e assim sucessivamente. Abaixo do número atômico, temos o símbolo. O símbolo ele é representado pelas letras iniciais do nome do elemento em latim. A primeira letra é sempre maiúscula e, se houver a segunda letra, esta será minúscula. Abaixo temos o nome e depois a massa atômica. Vimos então que a tabela periódica ela é organizada de acordo com algumas propriedades dos elementos. Então, temos algumas propriedades periódicas, que são o raio atômico, energia de ionização e afinidade eletrônica e eletronegatividade. E vamos ver como elas se comportam na tabela periódica.
O raio atômico representa a distância entre o centro do núcleo de um átomo e a camada mais externa da eletrosfera, ou seja, a camada de valência. O raio atômico cresce conforme aumenta o número de camadas e diminui o aumento do número eletrônico. Assim, numa mesma família, ele cresce de cima para baixo e no mesmo período da direita para. Já a energia de ionização é a energia essencial para remover um elétron de um átomo na fase gasosa. Dessa forma, a atração do núcleo sobre os elétrons de valência aumentará da esquerda para a direita e de baixo para cima. A afinidade eletrônica é a energia que um átomo libera ao ganhar um elétron, e na tabela periódica varia também conforme a energia de ionização. Lembrando que quanto maior a afinidade eletrônica, mais fácil será de um átomo receber um elétron, e ela aumenta da esquerda para a direita e de cima para baixo. A eletronegatividade corresponde à capacidade que o núcleo de um átomo tem de atrair elétrons envolvidos em uma ligação química. Ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Bom, a configuração eletrônica é a distribuição dos elétrons de um átomo no estado fundamental, onde todos os seus elétrons estão dispostos nos níveis mais baixos de energia que são disponíveis. Aqui temos o diagrama de Linus-Pauling, que ele mostra como nós devemos distribuir esses elétrons. O postulado de Bohr mostrou que os elétrons estão confinados em determinados níveis de energia, descritos pelo número quântico principal n, que varia de 1 a 7, também chamada de camada, que é a camada K, L, M, N, O, P e Q, e representa por uma órbita localizada ao redor do núcleo do átomo. Então, cada camada aqui é uma órbita que fica ao redor do núcleo do átomo. Vamos trabalhar questões que já foram trazidas no Enem, que trabalham o conteúdo de tabela periódica. Essa diz que, na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico, representado pela letra Z, igual a 41, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos o nome de nióbio, número atômico igual a 41, e Tântalo, número atômico 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade das suas propriedades físicas e químicas devem-se a terem elétrons de subnível F, terem elementos de transição interna, pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica, terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente,
e estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Aqui temos a distribuição eletrônica do nióbio, que tem o número atômico 41, em seu estado fundamental também teriam 41 elétrons, e o tântalo, com o número atômico 73, no estado fundamental 73 elétrons. Então, distribuímos esses elétrons de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Podemos perceber que o nióbio possui 3 elétrons no subnível D, que seria o último subnível, e 2 elétrons na camada de valência, que seria a última camada que foi distribuída, na camada 5 aqui. E o tântalo, temos 3 elétrons no subnível D e 2 elétrons na camada de valência, que seria aqui. Esses 2 elétrons vêm para cá, que seriam os últimos elétrons a serem distribuídos. Então, vamos analisar as alternativas e ver a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade das suas propriedades químicas e físicas. Então, vamos lá. Terem elétrons no subnível F. Não, apenas o tântalo tem elétrons distribuídos no subnível F. Serem elementos de transição interna. Ao analisarmos a tabela periódica, percebemos que eles são elementos que são de transição externa. Os internas é aqui os lantanídeos e os actinídeos. Aqui temos os metais de transição externa. Pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Vimos lá que eles estão nos mesmos grupos. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos só dar uma olhadinha nas outras duas. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. Não, aqui é o 5 e aqui o 6. Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Não, nós vimos que eles são dos metais de transição externa. A próxima questão diz que, no ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo e, de fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento, e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel. Qual propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado? A sua densidade, condutância, eletronegatividade, estabilidade nuclear ou temperatura de ebulição? Bom, aqui temos os gases nobres, né, que fica lá no grupo 18, e o elemento que conseguiu se combinar com o flúor foi o xenônio. Vamos entender agora o porquê. Bom, foi devido à sua eletronegatividade. Por quê? A eletronegatividade é a capacidade
que um átomo tende a atrair um elétron do outro átomo, assim dando origem a uma ligação. Percebemos que a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Dos elementos aqui, tirando os elementos do grupo 18, né, que são os gases nobres, que não têm essa capacidade, né, de se ligar com outros átomos, porque eles já têm a sua camada de valência completa. Então, temos o flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo, porque é o que está mais para cima e mais para a direita. Então, quanto mais próximo esses elementos tiverem do flúor, mais eletronegativo é ele. Eu falo próximos em relação à tabela periódica. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, com essa capacidade de atrair os elétrons, ele teve essa capacidade de ligar ali rapidamente com o xenônio. Então, temos que a alternativa correta é a alternativa C. Obrigada a todos pela atenção. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e se tiverem questionamentos, podem deixar nos comentários que tentaremos responder. Muito obrigada e até a próxima!